E aí, tudo bem? Aqui é o professor Orlando Bezerra. A gente vai continuar novamente, mais uma vez, com as atividades de física. Aqui é a atividade número 8 de física. Para a EJA, Escola Sérgio José Walter, vocês vão aqui pesquisar no livro Viver e Aprender para responder. Vão responder no caderno, no espaço abaixo, em seguida direcionar o professor para devida correção. Tá ok? Vamos lá? O que a gente pode começar aqui? Vamos lá. Primeira questão: responda os itens. O que é eletricidade? Bom, o que é eletricidade? Bom, o que é que a gente pode responder aqui do que é eletricidade? Fazer aqui um rascunho, só rascunhar, vocês copiam as respostas, tá? São fenômenos físicos, então posso dizer que é um fenômeno físico. Fenômeno físico. Fenômeno físico é que pode ali que existe a presença do movimento, são fenômenos físicos que são relacionados. É um fenômeno físico relacionado aqui, colocar relacionado à presença do movimento, presença do movimento de elétrons. Então, movimento de elétrons é eletricidade. Então, é um fenômeno físico que tem a presença de movimento de elétrons, né? Então, vamos aqui, anotado aí o que é resistência elétrica. A resistência elétrica nada mais é do que a dificuldade que algum material impede da corrente elétrica passar. Passa menos, passa mais, como madeira, por exemplo. Madeira é um isolante. Então, causa resistência. O vidro tem sua resistência, a madeira tem sua resistência. Cada tipo de material tem sua resistência. Está aqui um exemplo de resistência elétrica aqui, ó, de chuveiro elétrico. Isso aqui é uma resistência, tá? Veja que ela se divide aqui em várias partes. Tem uma parte mais comprida, mais espessa, tem uma parte mais junta, né? Então, quanto maior o material de resistência, maior a resistência. Quanto menor o material de resistência, menor a resistência elétrica. Então, digamos que ela oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica, né? E essa resistência elétrica, ela é o dado em ohms, né? Vou colocar aqui ohms, O-H-M, ohms. A letrinha grega ohms, essa daqui, ohms. Ok? Continuando, o que é tensão elétrica? Então, a nossa tensão elétrica digamos que seja a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, a DDP, tensão elétrica é a mesma que diferença de potencial elétrica, DDP, ou seja, tem mais elétrons em um ponto do que em outro. Isso é tensão elétrica, a diferença de potencial elétrico. Você tem aqui num ponto muitos elétrons, né? Aí você tem aqui um pequeno caminho que eles podem passar, e aqui nesse ponto você tem menos elétrons, bem menos. Então a tendência aqui é que esses elétrons venham nessa direção. Esses elétrons venham nessa direção. Porque aqui a gente tem uma diferença de potencial, DDP. Ok? O que é potência elétrica? Bom, potência elétrica tem a ver com o consumo de eletricidade, com a transformação dessa energia, tá? Então, a quantidade de energia consumida ou transformada. Então, aqui a quantidade de energia, quantidade de energia transformada ou modificada, né, por algum aparelho usado, tudo, né? E é determinado pelo tempo. Então tem a ver com o tempo. Então, potência tem a ver com o tempo. Ok? Então, é a quantidade de energia transformada no tempo. Isso é potência elétrica.
Então tem aparelhos que têm potência, tem mais potências do que outros, tem outros que têm menos potência. Então é a quantidade de energia que ela transforma. O que é que ela faz com essa energia? Que ela consegue transformar rápido. Quanto mais rápido ela consegue transformar, maior a potência, tá? Então, o que é um circuito elétrico? Aqui no lado já coloquei uma imagenzinha, ó, de um circuito elétrico, tá bom? Então tá aqui, tem um interruptor, temos aqui uma bateria e temos aqui uma lâmpada. Temos aqui uma resistência, essa resistência. Então aqui está um circuito fechado. Ou seja, é feito por fios, né? Fios, resistências, baterias, interruptores e etc, 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 tá ok? Continuemos. Qual é a potência elétrica de um aparelho cuja corrente elétrica é de 10 amperes com uma tensão de 110 volts? Ótimo. Aqui nós vamos usar a formulazinha do π, né? Potência é igual a I vezes U, ou U vezes I, π. Então eu tenho aqui, ele quer a potência, ó. Qual a potência? Então eu quero P. Eu sei que o meu I é 10 amperes, então eu vou colocar aqui, meu P vai ser igual a 10 amperes vezes uma tensão de 110 volts vezes 110. Então minha potência vai ser igual a quem? A 10 vezes 110 dá 1100 watts W de potência. Então isso aqui é a nossa potência, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui, vamos dando continuidade. Responda os itens abaixo. Então vamos responder esses itens aqui abaixo aqui. Tá meu bichinho aqui. Responda os itens abaixo. O que é um choque elétrico? Um choque elétrico, pessoal, é quando a corrente elétrica passa pelo corpo, né? Então, um choque elétrico é quando a corrente elétrica passa pelo corpo. Passa pelo corpo da pessoa. Então, quando a corrente passa pelo corpo, você toma um choque elétrico. Pode ter várias consequências ruins, como queimadura. Então, choque, colocar aqui, choque elétrico, pode causar o quê? Queimadura. Parada respiratória, parada cardiorrespiratória. Então, parada respiratória. Pode causar uma fibrilação cardíaca. Fibrilação cardíaca pode causar a morte, né, da pessoa, pode morrer. Tá? Então temos essas coisas aqui: queimadura, parada respiratória, fibrilação cardíaca, ou a pessoa pode causar a morte, né, da pessoa, né? Quais são os perigos do choque elétrico? A gente acabou de responder já, né? Nós falamos que era o choque, que é a passagem da corrente elétrica pelo corpo, e os perigos que são parada cardíaca, queimaduras, né? E tudo mais. O que são prótons, nêutrons e elétrons? Olha, são constituintes do átomo, tá? Então, eles são o que? São constituintes do átomo, são partes do átomo, tá? Em que a gente tem os prótons. A gente tem que os prótons são partículas positivas, P, né? A gente tem que os nêutrons são partículas sem cargas, nêutrons, e temos os elétrons, que são partículas negativas. Aí ele fala aqui, desenhe um modelo atômico atual do Rutherford Bohr. Então a gente já tem aqui, na verdade, um pequeno modelo desenhado aqui, ó. Eu já deixei essa imagenzinha aqui, em que no núcleo se encontram os prótons, dizendo que esse azul aqui seja um próton, P, positivo. Esse vermelho aqui seja o nêutron. Então os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo.
E o elétron ele está na eletrosfera, está girando em volta. Aqui seria o elétron negativo. O elétron está girando em volta do átomo, o elétron está girando em volta do átomo, enquanto os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo. Então aí seria o nosso modelinho, né? Aqui ele fala: faça um esquema da fiação de uma instalação de uma lâmpada residencial. Temos aqui também a nossa pequena instalação aqui já do lado, ó. Tem uma instalação aqui que você pode reproduzir. Você pode reproduzir essa instalação. Veja só, aqui tem um interruptor, o interruptor da lâmpada. Um fio da lâmpada, que é o azul, está vindo direto no neutro. Esse azul aqui é o neutro. E esse vermelho aqui é o fase, o F. O fase vai para o interruptor. Chega no interruptor, vem um fio retorno, que é o preto. O retorno vem para a lâmpada. Ele vai servir como se fosse o positivo da lâmpada, né? Que ele está ligado aqui no fase. E o neutro vai direto na rede, ó, da lâmpada. Esse aqui é o esquema da ligação de uma lâmpada elétrica. Check-in. Check-in. Aqui tem um mapa para vocês dar uma revisada, estudada também no material, né? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ah, interessante aqui. Só antes de a gente finalizar, falar dessa imagenzinha aqui. Que é exatamente essas duas lâmpadas aqui, ó. Tem potências diferentes. Uma tem 60 watts e a outra tem 100 watts. Estão ligadas a uma rede de 220 volts. Professor, qual brilha mais? Aqui tem maior potência. Por quê? Porque 100 watts é maior que 60 watts. Então aqui vai brilhar mais. Aqui vai brilhar mais aqui é essa daqui, de 100 watts. Ok? Então pronto, pessoal. Então a gente fica por aqui e até a próxima.